Bom, sejam muito bem-vindos. É uma satisfação incrível tê-los aqui novamente. Olha, hoje nós daremos continuidade à abordagem sobre o marketing de relacionamento, porém agora na parte 2. Se você, por um acaso, não assistiu à parte 1, sugiro que você veja, até porque você vai ter a continuidade dos temas que foram abordados. Apenas como recordação, para aqueles que já viram, então o que foi falado lá na parte 1 do marketing de relacionamento com o cliente? Então, lá eu falei sobre os conceitos do marketing de relacionamento, fazendo uma abordagem, uma apresentação simples, né, qual que é o conceito, qual que é a ideia geral. Falamos sobre também os vários braços do marketing, né, isso em operação, o nascimento dos produtos e serviços, como que eles nasceram, como que eles surgiram. Falamos sobre também necessidades e desejos, né, como que eles surgiram também. Falamos sobre o início, né, como tudo começou na era pré-industrial, na era industrial e na pós. Após, vale ressaltar que ainda é o momento contemporâneo, o momento de agora. Falamos sobre a evolução do marketing, tá certo? E hoje nós daremos aqui a continuidade sobre esse tema e fazemos aqui o fechamento dessa abordagem que eu julgo ser muito relevante, considerando que a gente está vivendo aí um momento onde as mídias sociais interagem de forma muito rápida. Legal? Então sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Arrasta aquela cadeira, senta conosco e vamos dar aquela viajada. A minha proposta aqui é tentar passar para você de uma maneira muito rápida e objetiva conceitos que você certamente levaria muito tempo se você fosse fazer um curso aí fora, haja visto que as abordagens são muito profundas. Isto porque eu até tentei dar uma quebrada, né? Fiz parte 1 e parte 2, mas mesmo assim você vai perceber que é muito assunto, né? É muito conteúdo e eu vou tentar aqui resumir para você. Legal? Tudo bem? Então, marketing de relacionamento parte 2, com o cliente, tá? Qual a sua relevância de sua prática no mundo contemporâneo, isto é, no mundo de agora, o mundo que a gente está vivendo, legal? Bom, o último tema que a gente falou aqui foi sobre a evolução do marketing, né? E agora nós vamos entrar em uma outra seara que é muito interessante. Bom, vamos falar aqui sobre segmentação, né? O Denner, para que serve segmentação, né? Então vamos conceituar aqui para a gente ter um pouco de base para a gente compreender que quando se fala em segmentação, a gente está falando em uma ampliação de mercado. Como e de que jeito? Vamos contextualizar, né? Olha que interessante. Além de definir o público-alvo, também é possível segmentar seu mercado através de grupos de potenciais clientes de acordo com os tipos de produtos e serviços. Isto é, quando eu segmento, faço uma segmentação de um produto ou de um serviço, é como se eu pegasse um círculo, né, e circulasse as pessoas que de fato me interessam, né? As pessoas com as quais eu vou ter uma comunicação mais direta e muito mais objetiva, tá legal? Mas vamos lá. Ainda na evolução do marketing voltado aí para a segmentação, então vamos entender de forma substancial como que ele age de maneira mais objetiva, legal? Bom, primeiro vamos aqui na base, né? Nós temos um marketing que é chamado marketing de massa, né? Isso a gente viu lá na era do pré-industrial, né? Onde a gente tinha uma base muito arrojada de conteúdos, né? E com a proposta de abraçar muita coisa. Mas vamos sintetizar tudo isso falando de uma maneira mais simples, tá? Então, marketing de marca, olha só, é quando o mesmo produto para todos os consumidores, ou seja, quando a empresa produz um produto que está voltado para todos os consumidores, sem fazer a exceção de nicho de mercado ou de perfil de consumo, tá? Eu vou explicar isso um pouco mais à frente. Então, um exemplo disso é a Coca-Cola, né? Então, a Coca-Cola, na sua linha de produção, ela produz para todo mundo. O cara que toma Coca-Cola não é o cara que tem mais poder aquisitivo, né? Hoje qualquer pessoa pode tomar Coca-Cola, por exemplo,
Mas o objetivo é fixar a marca, né? Então, nesse sentido, podemos dizer que a Coca-Cola foi muito feliz, né? Só para você entender o conceito, né, propriamente dito, do marketing voltado para a massa, né? Então, a gente foca muito na questão do volume, que é muito importante. Depois, no segundo pilar aqui, nós temos o marketing de segmento, né? Que são produtos diferentes para um ou mais segmentos, né? Então, um exemplo disso é shampoo. Então, o shampoo, observe que nós temos um segmento, entretanto, dentro desse segmento, eu tenho públicos diferentes. Então, por exemplo, a pessoa que usa o shampoo lá para o cabelo seco, então eu tenho um produto. A pessoa que usa o shampoo para o cabelo oleoso, por exemplo, eu tenho um outro produto dentro do mesmo segmento. Ah, a pessoa que usa lá o shampoo para o cabelo ressecado, por exemplo. Ah, a pessoa que usa o shampoo que já vem com hidratante, que já vem com condicionador. Percebe? Eu tenho um produto, um segmento, e dentro desse segmento eu tenho vários produtos. Legal? Quando a gente vai aqui para o terceiro piso, nós temos o marketing de nicho. Olha que interessante. Produtos diferentes para subprodutos dentro de um segmento. E o exemplo mais claro disso é o segmento automotivo. Veja, você pega lá, vou pegar aqui uma marca, tá, que todo mundo conhece, tá? Vou pegar aqui sei lá, a Volkswagen, vai. A Volkswagen tem o Gol, que é o carro de entrada, que é o carro popular, e a mesma marca, ela tem lá sei lá, o Jetta, que custa uma bala, né? Então você tem carros de entrada, que vale aí algo em torno de 80 mil, e eu tenho, para a mesma marca, veículos que passam dos 200 mil. Então, isso é que é fazer uma segmentação por nicho, né? Então, eu vou estabelecer que para cada faixa, para cada público-alvo, eu vou ter um produto específico. Tudo bem? Tá claro? No quarto item aqui, nós temos o marketing individual, né? Ou seja, aquele marketing que é aquele produto sob medida. E aqui é importante destacar que quando eu falo no marketing individual, eu não estou falando de classe social, tá? Evidente que quando eu faço um produto sob medida, em comparativo com os produtos que são industrializados, esse produto, naturalmente, ele é um pouco mais caro. Mas, por exemplo, eu posso mandar fazer uma roupa sob medida, né? E não é algo assim alarmante. Ao passo que eu posso também consumir um produto caríssimo, que tenha, por exemplo, uma quantidade limitada. Um grande exemplo disso pode ser uma Lamborghini, uma Ferrari, um relógio, onde sai uma edição limitada. Então isso tem um custo, evidentemente, né? A operacionalização para produzir um produto desse, ela é absolutamente menor, logo o produto sai mais caro. Tá tranquilo? Deu para entender mais ou menos? Então nos 4 pilares, observe que na base aqui a gente tem a massa, nós temos no segundo pilar aqui nós temos o segmento, no terceiro nós temos o nicho, que é o público-alvo, aquelas pessoas que têm uma renda um pouco melhor, e nós temos aqui o marketing individual, que é o produto de momento. Ou seja, nós não queremos ser apenas mais um, nós queremos ter um diferencial. E para ter um diferencial, isso tem um custo, né? Observe que nas duas vertentes, seja ela na parte extrema, que é a parte onde tem um público-alvo muito classificado, né? Com poder aquisitivo alto, ao mesmo tempo eu tenho a condição de ter um produto também que é barato, né? Que não é tão caro e que possa também ser feito especificamente para mim. Tranquilo? Beleza? Então observe que nesse sentido nós temos uma evolução na segmentação, para que e por que isso foi feito. Isso foi feito com o objetivo de que é mais gerenciável, né? A gente consegue diluir um pouco mais. Porque se você pega um produto e solta ele no mercado do nada, você acaba não tendo controle das ações.
Então, quando a pessoa segmenta, quando é feito esse processo, fica muito mais fácil para a empresa ter a tomada de decisão e fazer a produção mais assertiva. Tudo bem? Legal? Bom, para falar sobre a segmentação, e logo depois falaremos sobre uma matriz muito conhecida, que é a tal da BCG, eu preciso entrar em ciclo de vida de produto. Por quê? Porque uma coisa está intimamente ligada à outra. Todo mundo aqui já ouviu falar sobre ciclo de vida do produto? Provavelmente não, né? Até porque vocês não têm a obrigação de saber tudo, não é verdade? De repente, alguém já ouviu, então vai entender o que eu estou falando. Olha, quando fala em ciclo de vida do produto, o conceito é esse aqui, tá? É o modelo de ciclo de vida do produto, né? O chamado de CVP. É a linha de produção de um produto ou marca. É a sua história completa através de suas fases de vendas, instrução, crescimento, maturidade e declínio. Pirou? Fica tranquilo, tá? A gente vai contextualizar, tá bom? Olha, como que normalmente é feita a leitura desse mapa, tá? A primeira coisa, nós temos a introdução, depois nós temos o crescimento, depois nós temos a maturidade e depois o declínio. Então, a introdução é quando o produto é pensado para ser lançado no mercado. O crescimento é quando o produto já foi lançado e ele está ganhando altura, né? Ou seja, está tendo um consumo substancial. A maturidade é quando ele estabiliza, então ele chegou em um determinado ponto que ele não vai mais ter crescimento, então ele vai estabilizar. E o declínio é quando esse produto ele perde a sua capacidade de demanda. Vou explicar para você. Muitas das vezes você pode ter produtos que ficam na maturidade por 30, 40, 50, 60 anos. Ah, mas nunca vai cair? Vai. Uma hora vai cair. Possa ser que você não viva o suficiente para ver, por exemplo, um produto entrar em declínio, né? Eu vou dar só um exemplo para você, tá? É o seguinte, a Coca-Cola é um produto que todo mundo sabe é sólido no mercado, né? É um produto que ele tem um preço diferenciado, entretanto, a sua confiabilidade é sólida, né? No Nordeste, por exemplo, tem lá uma marca por nome de Guaraná Jesus, né? Isso tem sido teses de muitas universidades, mundo afora. E o Guaraná Jesus começou a incomodar muito a Coca-Cola, porque começou a ter uma perda de receita, né? A Coca-Cola não conseguia entrar nesse espaço. O que a Coca-Cola fez? Foi lá e comprou o Guaraná Jesus. Só que mesmo assim, ela continua com o Guaraná Jesus. Então hoje ela tem uma renda, mas uma receita, né? Mas não proveniente da Coca-Cola específico. Ela tem uma receita que essa receita foi herdada, né? Ela foi comprada da outra marca por nome de Guaraná Jesus. Legal? Assim como você tem, por exemplo, né? O Del Valle, o suco Del Valle, que hoje é da Coca-Cola. Enfim, então as marcas elas vão se remodelando, né? Elas vão se ajustando de acordo com o comportamento das pessoas. Mas, para falar um pouco sobre o ciclo de vida do produto, note que aqui nós temos no plano cartesiano, no seu canto superior direito, nós temos o eixo X e temos o eixo Y, né? O eixo X é o que está na linha horizontal, né? É onde está aqui a letra T aqui do lado, tá vendo? E o eixo Y é o eixo que está na vertical. Então, quando fala-se em introdução, só para você entender via gráfico, tá? Nós estamos falando do início, né? Estamos falando de um começo, de um produto que foi lançado. Então, note que no crescimento, ele está literalmente em sua maior linha de expansão, ele está em aclive, ele está subindo, né? Aí você vai ter a maturidade, conforme já foi dito, depois você vai ter o declínio, que é natural, tá? De novo, esse declínio ele pode durar pouco tempo ou pode ficar anos. De repente você pode até morrer e não ver um produto entrar em declínio, tá? Mas estatisticamente todo produto tem o seu declínio. Legal?
Dito isto, agora nós vamos falar sobre uma matriz que é muito interessante, que atende de matriz BCG. Não sei se todos já ouviram falar ou não, mas é o que regulamenta, é o que dá a tomada de decisão para a pessoa que está frente a uma empresa, né, fazendo a gestão em relação a novos produtos, se vale a pena lançar, se vale a pena continuar, se vale a pena parar, enfim. Então vamos só entender um pouquinho, né, sobre a questão. E a conceituação dela é muito simples, né? Olha só, a matriz BCG é uma análise, tá. O seu objetivo é suportar o quê? A análise de portfólio de produto ou de unidades de negócio baseada no conceito de ciclo de vida do produto. Agora você entendeu por que eu tive que explicar primeiro o ciclo de vida do produto para depois entrar em BCG? Porque na realidade acaba sendo a consequência, né? É a continuidade na realidade. Então, quando se fala sobre BCG, está falando sobre tomada de decisão, né? Note que aqui o conceito ele é muito claro, que o objetivo é suportar análise de portfólio, ou seja, portfólio é o guarda-chuva de produtos, né? Ô, Denner, mas a empresa que eu trabalho, a gente trabalha com serviços, a gente não trabalha com produtos, né? Então, só para explicar rapidinho, produtos tangível, serviços intangível. O que acontece é que, comercialmente falando, quando você oferece serviços, quando você vai fazer essa compilação de dados, todos os serviços eles entram como produtos, né? É serviços? Sim. Só que no guarda-chuva de vendas, ou seja, no meu portfólio de vendas, os serviços eles entram como produto. Alguns entram como combo e etc e tal. Ficou claro? Tá tranquilo? Muito bem, então vamos para a próxima aqui, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa matriz BCG. Como é que ela funciona? Lembra do ciclo de vida do produto? Então, ele está lá na introdução, correto? A introdução tem o lançamento e temos aqui uma interrogação. Por quê? Primeiro, porque a gente não sabe se esse produto ele vai ter vida suficiente. A gente não sabe qual que é a aceitação desse produto no mercado. Muito embora você possa ter feito pesquisas, aquela coisa toda, mas é uma questão de sensibilidade. Legal? No próximo passo aqui nós temos o crescimento. O crescimento significa dizer que o produto está decolando, né? Então, se ele está decolando, ele está em um processo evolutivo. Então, chamamos isso de evolução produto estrela, é aquele produto que realmente segura a empresa porque ele tem um índice de demanda muito interessante. Na outra ponta, nós temos a maturidade, né? O que é a maturidade? Vem do amadurecimento, que é conhecido como vaca leiteira. É aquele tipo de produto que você não pode deixar de ter porque é ele que paga as contas, né? É ele que dá sustentação para que a empresa continue operando e continue funcionando. No quarto passo aqui nós temos o abacaxi. O abacaxi ele é o que? Ele é o declínio. Então ele representa aquele produto que está saturado, né? Vale ressaltar, apenas como termos comparativos, a Fiat ficou muitos anos tentando descontinuar o Uno e não conseguiu. Por quê? Porque tinha demanda. Então ela tirava o Uno, colocava o preço lá em cima, as pessoas iam lá e compravam. Mas comercialmente falando, é um tipo de produto que para a empresa não dá resultado, porque você tem que produzir uma quantidade muito grande e você não pode aumentar muito o preço, mas ao mesmo tempo você também não pode tirar ele do nada, porque é o que sustenta, é o que vai dar um pouco mais de segurança para a empresa. É bem complexo, tá? Essa questão. Eu não vou aprofundar muito nisso não, tá? É só para você entender qual que é o caminho que a gente precisa seguir até para você ter uma noção do nosso fechamento final. Legal? Bom, ainda aqui na matriz BCG, só para a gente fechar essa parte, observe que aqui nós temos ainda, né, o gráfico, né, do plano cartesiano. Então, aqui embaixo nós temos a vaca leiteira. Por que ela está em baixa? Ela está em baixa porque ela chegou no nível máximo, né, que é o nível da maturidade.
ela chegou naquele estágio onde a empresa não tem como fazer grandes movimentações. Ela atingiu todos os níveis de share de mercado. Ela já foi feita todas as ações possíveis e imagináveis para que esse produto pudesse decolar ainda mais. No entanto, ele não decolou, ele chegou um momento que saturou, né? Bom, depois nós temos aqui o abacaxi. O abacaxi eu acabei de explicar agora, é aquele produto que ele está absolutamente saturado, é um produto que a empresa não sabe o que fazer com ele, mas precisa ter, porque faz parte do portfólio e não pode descontinuar se não tiver um outro para substituir, legal? O outro que está aqui embaixo, né, é o que chamamos de questionamento, que é a interrogação, que é aquele produto que vai ser lançado que você não tem certeza se ele vai pegar ou não, se ele vai cair no gosto das pessoas ou não, se ele vai ter uma aprovação por parte, né, da população ou não. Então esse é um produto que ele está em baixa porque você não tem números, né, específicos, né, que dê a você segurança de falar, olha, isso aqui eu posso colocar como rentabilidade, legal? Por fim, né, nós temos o produto estrela, né? O produto estrela é aquele produto que está no auge, é aquele produto que todo mundo quer, é aquele produto que você coloca o preço, as pessoas pagam, só para você entender o que eu estou falando e trazer para você uma realidade muito mais próxima. Por exemplo, a vacina para o Covid, né? A vacina para o Covid é um produto estrela, né? Por quê? Porque só tem ele, né? A demanda é absurda, não tem concorrente, até tem, mas pela quantidade de pessoas que tem, vai ter espaço para todo mundo, a fatia do bolo é muito grande, considerando a quantidade que tem versus a quantidade de pessoas. Legal? Tudo bem? Deu para entender mais ou menos? Ficou claro? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, depois pesquisa, tá, gente? Dá uma olhada aí. A ideia aqui é a gente dar uma passada rápida, né? Só para a gente contextualizar um pouco e tentar trazer para você aqui um clareamento, né, de como que funcionam os planejamentos estratégicos, né, para lançamento de produto, tá? Não é tão simples o quanto parece, legal? Dando continuidade, né? Então, quais são as vantagens, né, de segmentar? Por que que é legal isso, né? Então, vamos, portanto, aqui fazer a compreensão dos fatos, legal? Olha que legal. Conhecer melhor o seu cliente, né? Quando você segmenta, você conhece melhor o seu cliente. Por quê? Porque você já fez toda a leitura. Você está trazendo para o cliente um produto que ele levantou a mão, né? Com base naquilo que na leitura que você fez de cenário, na leitura que você fez de segmentação, e isso vai te ajudar certamente muito, legal? Qualifica Qualificar o mercado, né? Então você vai trazer para o mercado produtos que de fato têm demanda, então isso vai permitir um processo de abastecimento muito direto, muito objetivo, legal? Escolher os melhores canais de distribuição, porque aí você, ao segmentar, você vai ver os canais que são mais específicos, né? Portanto, você vai ter aí um gasto de energia muito menor e uma produtividade muito mais efetiva e muito mais eficiente, legal? Melhorar a comunicação, né? Porque você vai estar diante de um público que você já está muito bem acostumado, né? Que você já conhece, e isso vai facilitar muito as ações, especificamente as tomadas de decisões, legal? Adota preços coerentes, né? Porque aí é possível de perceber, né? De se perceber qual o público-alvo que você está trabalhando e com base nessas informações fica muito mais fácil para você ter uma tomada de decisão muito mais assertiva. Legal? Muito bem. Agora vamos entender aqui qual a diferença entre o marketing transacional e o marketing de relacionamento. Primeiro, o que é o marketing transacional?
O marketing transacional é aquele marketing que tem como objetivo apenas vender, tá? Eu quero vender. E compre, e compre, e compre, e compre, né? Esse marketing hoje, ele é um marketing que ele é muito chato. Sabe por quê? Porque ele não cria nenhum tipo de relação, né? O único compromisso dele é vender, né? Isso é uma herança lá, né, da época do século XVIII, né, lá da era da Revolução Industrial, lá com Taylor, com Fayol, enfim, essas coisas todas, tá? Mas o marketing de relacionamento é o marketing onde a gente vai ter uma relação muito mais próxima, né, com uma proposta muito mais expansiva, onde a gente vai ter uma aliança e isso vai fortalecer demais o modelo de negócio do qual você atua. Então vamos para as diferenças aí, né? Só lembrando que quando a gente fala no marketing de relacionamento, nós estamos falando da relação entre pessoas. Então isso é muito interessante, né? Então vamos no marketing transacional aqui, tá? O marketing transacional, ele tem como objetivo, conforme já foi dito, apenas a transação, ou seja, efeito rápido, né? Você acabou de comprar, então dá licença, sai, cede espaço para outro, porque já tem outro aqui próximo para fazer essa sua ação. No marketing de relacionamento, ao invés de você ter um efeito rápido, você tem o quê? Longevidade nas relações. Ou seja, aquele cara que comprou hoje, eu quero que ele volte o mês que vem e compre também, porque ele é importante para mim. Ao passo que no marketing transacional, a satisfação dos acionistas para ele é o mais importante. Ou seja, o cara que injetou o dinheiro tem que estar contente. Quando a gente vem aqui para o marketing de relacionamento, esse cara tem uma visão totalmente ampliada, ele tem a confiança e a credibilidade, né? Lá no marketing transacional, você tem aqui o isolamento nas áreas centrais. Aqui no marketing do relacionamento, você tem o que? Lideradas centralmente divididas. Ou seja, eu não vou simplesmente fechar, eu vou abrir isso, mas eu vou criar um núcleo que vai permitir com que eu expanda cada vez mais as minhas relações. Legal? O que mais aqui, ó? Então, lá no transacional, o foco está no produtos, serviço e propaganda, né? Ao passo que no relacionamento está na interatividade, no marketing interno e no relacionamento. Observe que quando eu falo em interatividade, eu estou falando você dialogar com o seu cliente, né? Você falar para ele as palavras, aquilo que de fato ele precisa ouvir e ele compreender. Esse é o ponto. Quando eu falo no marketing interno, eu estou falando em um processo, né, que nas empresas é dado como endomarketing, né, aquele marketing que trabalha de dentro para fora. Então, é aquele funcionário que vai atender o cliente como se fosse o cliente dele. Então, é o dono da empresa na ação de uma outra pessoa. Legal? E o relacionamento que é o principal, né? O relacionamento ele é a base de tudo, é o que faz dar a continuidade de sair de um processo transacional para um processo de uma aliança, de uma parceria, tá certo? Foco no curto prazo, né? Lá no modelo antigo. No modelo novo aqui, a gente tem o quê? O foco a longo prazo. Então, de novo, né? Então, eu não quero uma coisa rápida. Eu quero que seja uma coisa duradoura, uma coisa que, sabe, que se perpetue, né? E passe de geração para geração. A gente sabe que a importância que se tem isso hoje quando se fala em termos de continuidade de mercado, né, de perpetuar a marca, fixação de marca, aquela coisa toda. Legal? Lá no antigo nós temos o percebido como recurso estratégico, né? E aqui no relacionamento nós temos mapeados, reconhecidos e recompensados. Veja, a forma de ação aqui ela é muito similar. No entanto, a maneira como eu olho para a situação ela é diferente. Por quê? Porque quando eu vejo percebido, eu coloco alguém como se fosse um alvo, né? Quando eu coloco mapeado, significa dizer que essa pessoa, ela está sendo mapeada sim, mas ela vai ser recompensada por isso, ela vai ser reconhecida, né? Olha, legal.
você está comprando comigo, mas ó, se você puder indicar alguém, trazer alguém, ó, bacana, o fato de você ter atingido tal volume esse mês, vamos conceder a você aqui, enfim, um desconto ou alguma coisa que a pessoa se sinta que ela faz parte de uma relação de confiança, né, naquilo que quanto mais ela produz, mais ela vai ser recompensada. Legal? Transações esporádicas, né? As transações esporádicas, aquela compra de impacto, né? O cara passa na rua, viu uma vitrine muito bonita, entrou, comprou, vai embora e acabou, né? Quando a gente vem aqui para o mundo contemporâneo, nós temos o que? A recompra e a indicação. Então, a pessoa passou, a pessoa viu, ela gostou, aí ela compra, depois ela volta, compra novamente e ela se encarrega de fazer a indicação, tá? O Kotler tem uma definição muito bacana que ele fala o seguinte: o melhor marketing que existe é o boca a boca, ou seja, é aquele cara que indica para o outro. É o melhor que existe. Pode fazer estudo, fazer o que você, mas o melhor que tem ainda é o boca a boca. Legal? Bom, nós temos aqui o market share, né? Top of mind, né? Que nada mais é, desculpa, essa palavra aqui com uma definição em inglês nada mais é do que a fixação da marca na cabeça das pessoas. É fácil fazer isso? Não, é evidente que não, né? Então tem um longo trajeto a ser feito por conta disso. Você quer um exemplo bem tranquilo? Por exemplo, quando a sua mãe mandava você ir no mercado para comprar palha de aço, né? Bom, o que é palha de aço, hein? Pois é, a palha de aço ela é o famoso Bombril, né? Só que muita gente não sabe que o Bombril é marca, né? O Bombril não é produto, Bombril é marca. Existem vários produtos com a marca Bombril. Então hoje você tem outras empresas que produzem esse produto, mas o maior objetivo das empresas é colocar na cabeça das pessoas esse estágio de você não saber o que é marca e o que é produto. Você compra simplesmente pela marca. Então, o market share, que é a ampliação e domínio de mercado, com a fixação da marca na cabeça das pessoas. Então, quando a pessoa, a mulher, a dona de casa pensa em lavar roupa, né? O que vem na cabeça dela de imediato em termos de sabão em pó? Ah, puxa, veio o Omo, né? Vou colocar aqui que são uma das marcas que mais vende aí. Então, este é o sonho da maioria das empresas de ter produtos que estejam intimamente ligadas com a necessidade, mas que, sobretudo, esteja fixada na cabeça das pessoas. Isso dá trabalho e leva tempo, legal? Então, lá atrás, era feito dessa maneira, né? Hoje, como é que é feito? Ela perdeu essa eficiência? Não, claro que não, né? Esse é o foco do mercado. Só que aí entra uma outra palavrinha que é muito interessante, que é a satisfação, isto é, não perder a qualidade, né? Então, o cliente satisfeito ele vai voltar a comprar, aliás, é o que faz com que ele continue comprando, né? A retenção, o que é isso? É você não permitir que outras marcas apareçam no mercado e a pessoa simplesmente migre, saia daquela marca que ela usa e vá para outra. E por consequência, a indicação. Eu vou pegar um exemplo muito claro disso, tá? Eu, por muito tempo, eu gostava muito da linguiça Aurora, né? A linguiça Aurora era uma linguiça muito boa na época. Hoje, já não está legal, né? Hoje eu sinto que a qualidade caiu. Por quê? Porque eles não se preocuparam com essa terceira palavra aqui, ó, que é a retenção. Ou seja, eles ganharam o share de mercado, né? Conseguiram entrar em vários lugares, pegaram uma demanda muito grande, as pessoas realmente compravam muito, só que eles esqueceram um detalhe. O cliente tem uma capacidade perceptiva muito grande. A qualidade caiu. E quando a qualidade cai e aparecem outras marcas, o cliente faz essa percepção. E aí a retenção ela acaba não acontecendo e por consequência a indicação também não.
Então, nesse sentido, é importante que é legal ter market share? Claro, é evidente que é legal. É legal fixar a marca na cabeça das pessoas? Sim, esse é o objetivo do marketing, né? Mas melhor do que isso, além de ter isso, eu tenho que manter o cliente satisfeito. Para eu manter o cliente satisfeito, eu não posso perder qualidade. Eu tenho que manter a qualidade. E quando eu mantenho a qualidade, dificilmente esse cliente sai. Dificilmente esse cara vai para outra marca. E dificilmente ele deixa de indicar para outras pessoas, né? Então, uma coisa está intimamente ligada à outra. Tudo bem? Tudo tranquilo? Satisfação e grau de fixação da marca, né? O que estava lá atrás, né? Hoje, o que a gente tem? Hein? Satisfação, preferência de interatividade, né? Observe que essa última frase aqui, ó, preferência de interatividade. Quando a gente fala em preferência, né, logo se coloca como plano principal, né? E a interatividade, observe que há um diálogo, né, entre a marca e o cliente. Coisa que lá no passado estava apenas com a fixação da marca, ou seja, não havia diálogo, né, entre o cliente e a marca. Então, o objetivo era só, de novo, né? Compre, 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 compre. Aqui, a gente quer que o cara continue comprando. Entretanto, se faz necessário entender que não é só o comprar, né? Você precisa oferecer a esse cliente situações para que ele continue comprando, né? E para que ele continue fiel à sua marca. Então, essa é a diferença principal. Meios de massa, então o cara simplesmente colocava lá uma propaganda na televisão, no rádio, né? E vida que segue, né? Isso lá atrás, né? Hoje, o que eles fazem? Personalidades irrelevantes. Então, note que quando você coloca isso como personalizado, é como se eu criasse um produto específico para cada cliente. Aquele cliente vê aquele produto e ele se identifica, ele cria uma identidade, né? Então, não vai ser jogado em massa, todo mundo é igual. Não, não, né? O que vai diferenciar entre um produto e outro, né, entre uma abordagem e outra, é que, é claro, o objetivo é atingir o maior número de pessoas. Mas eu posso fazer isso entregando esse produto em uma embalagem diferente, em um formato diferente, né? Então, nesse sentido, nota-se que essa evolução ela é muito mais significativa e ela traz o cliente de fato para perto de você. Tá legal? Bom, então vamos entender aqui um pouquinho sobre os 4 P's do marketing de relacionamento, tá? Não é os 4 P's, né? Preço, produto, nada disso, tá? Então vamos entender aqui, ó, produto é a essência do que nós oferecemos aos nossos clientes, né? Então ele é o objeto central. Ele tem que estar muito alinhado, ele tem que estar muito conectado, ele tem que atender a necessidade de fato daquele cliente, né? Depois aqui no outro P, processo, né? São as atividades, sistemas que dão suporte aos produtos e serviços principais. Então veja, não adianta nada eu ter um produto muito bom se eu não dou o suporte, se eu não consigo estar aonde a pessoa precisa. Depois aqui no outro P, que é a performance, né? É oferecendo os produtos ou serviços conforme prometido. Adianta eu ter um produto muito legal e esse produto não estar onde a pessoa precisa? Adianta eu ter um produto e esse produto ele não ser entregue conforme foi prometido? Não, né? Porque eu vou ter uma descaracterização. Então eu vou perder efetividade, eu vou perder principalmente o crédito, né? No momento em que eu ofereço esse serviço, eu não entrego, né? Então não é bacana. Pessoas é a interação com como os colaboradores são nossos clientes e tratados. Então veja, quando você trabalha com esses 4 passos,
Então, o produto ele é o principal, que né, é o elo, né, efetivamente, entre você e o teu cliente. É esse processo que vai determinar aonde o produto vai estar de acordo com a necessidade do cliente. Depois eu vou ter aqui a performance, né, que é de saber oferecer os serviços, né, conforme prometido. E no último aqui, é de entender que nós estamos lidando com a parte humana, com pessoas, né? Pessoas têm que ser tratadas como pessoas. A gente não pode ver uma pessoa apenas como uma máquina, né? Com um cifrão na mão, né? Não pode ser desse jeito. E tudo isso parte de um trabalho que é feito de fora, de dentro para fora, né? Então, os colaboradores precisam entender isso e, ao fazer a sua parte no atendimento, automaticamente esse processo se inverte, ele passa a ser visto de fora para dentro. Legal? Deu para entender mais ou menos? Perfeito, né? Então vamos lá. Bom, quando a gente fala no marketing de relacionamento, a gente precisa entender o seguinte, né? O cliente ele mudou, né? O novo cliente hoje ele é um cliente muito mais desenvolvido e muito mais atípico, né? Do que era aquele que é antes, legal? Então hoje como é que é o teu cliente? Eles estão mais conectados. Olha que interessante, eles pesquisam muito mais, se preparam para comprar, agilidade e eficiência, né? É o que eles têm de mais concreto hoje. Preços versus benefício. Então, esses caras, eles fazem essa conta muito rápido, né? A extensão do relacionamento é algo que eles preferem, né? Porque eles querem voltar a comprar no mesmo lugar. Entretanto, para que isso ocorra, se faz necessário que ele seja muito bem tratado e que ele seja visto lá como uma pessoa e não como uma máquina com um cifrão na testa, né? Então isso é importante destacar. Deseja ser orientado. Hoje é o que chamamos de venda consultiva. Eu vou dar um exemplo para você. Vamos imaginar que você quer comprar um projetor. Você, de repente, você resolveu dar aula e você quer comprar um projetor. Aí você vai numa loja para comprar um projetor. Se o vendedor é um cara preparado, a primeira pergunta que ele vai te fazer é: legal, você vai usar esse projetor para quê? Você vai assistir filme, você vai dar aula, você vai fazer palestra. Primeiro ponto. Segundo ponto, você vai usar isso ao ar livre? Porque se for ao ar livre, então eu tenho um projetor que ele é específico para luz. Não, é em um ambiente fechado. Ah, perfeito. Então você não precisa comprar esse aqui que é muito mais caro, né? Então observe que nesse sentido, né, o atendimento ele é fundamental e ele traz um cuidado todo especial, né? Ele traz um requinte de tratamento totalmente diferenciado quando comparado lá no marketing transacional, que o objetivo era vender de preferência o mais caro e vender bastante, né? Pouco se importava o que ele iria fazer depois, se iria ser eficiente ou não. Legal? Muito bem. Conhece mais concorrentes do que você, isso é fato. Quando o cara vai comprar algum produto de você, ele já sabe o que ele vai comprar. Ele ficou uma semana, pelo menos, fazendo pesquisa, né? Conforme está elencado aqui no item acima, né? Então, ele não chegou, não, baixou um santo e eu, puxa vida, baixou um santo e eu quero comprar o produto hoje, né? Não, não funciona assim. Muito pelo contrário. Ele vai sim fazer pesquisa, ele vai se aprofundar nas características do produto, ele vai ler conteúdo, vai fazer um monte de coisa, legal? Tem até um case interessante do cara que foi em uma loja para comprar um som. E ele chegou na loja, o vendedor atendeu ele, levou ele lá para a prateleira onde estavam os aparelhos de som. O cara falou assim: olha, eu queria ver um som, né? E aí o cara falou assim: ah, tem esse daqui que é muito bom e tal. O cara chegou lá, pegou, ligou o som, colocou no último, naquele barulho danado. E aí o rapaz, ah, tá bom, obrigado. Tava saindo da loja, o gerente viu aquela cena, chamou e falou assim: olha,
Eu vi que você entrou, né, foi ver o som, o que que aconteceu? Você não gostou de nenhum? Ele falou assim, pois é, eu falei para o seu vendedor que eu queria ver o som, eu não falei que eu queria ouvir, né? Então, quando eu falo em querer ver, eu quero saber dados técnicos, né? Eu quero saber o que que ele proporciona, quais são as conexões, como que é o gráfico, como que é a tela, né, de interatividade, né? Se ele tem conexão com isso, com X e com aquilo, enfim, deu para perceber? Muitas das vezes nós somos induzidos ao erro, né? Porque a gente acha que pelo fato, nesse caso em específico, né, que o cara queria ver o som, a gente achou que ele queria ouvir. Não, ele queria ver. Então a gente tem que estar muito atento a esse tipo de atendimento, exatamente para não cometer esse mesmo erro que esse rapaz cometeu. Legal? Que mais aqui, hein? Busca referência o tempo todo, é evidente, né? A gente sempre faz a base comparativa, né? Quando você vai comprar algum produto, a primeira coisa que você faz é, bom, vamos lá, esse produto ele se equivale a qual produto, né? Então a referência, se o produto é bom ou não, se atende o que você está precisando ou não, isso é automático, legal? Bom, por fim, esse cara, ele quer ser encantado, ele quer ser seduzido, ele quer ser surpreendido. Muitas das vezes, o preço não é o que vai determinar a compra, né? O preço, ele acaba entrando em uma outra cesta, né? Então, imagina se o cara chega num ambiente para comprar um produto caro e ele descobre que para o uso dele, ele não precisa daquele produto, né? Que ele pode comprar um outro produto que vai te dar vai te entregar o mesmo benefício por um preço menor, né? Então, nesse sentido, a venda consultiva ela é de fundamental importância e muitas pessoas esquecem disso. Tá tranquilo? Tudo jóia? Vamos para o próximo passo? Tá cansativo? Não, né? Então vamos. Eu queria falar um pouquinho, gente, sobre redes sociais, tá? Nós sabemos que a rede social hoje ela tem um poder incrível. A rede social ela elegeu dois presidentes da República, né? Basta ver os últimos presidentes, o último do Brasil, que ainda é o Bolsonaro, né? Que foi eleito através da rede social, praticamente. E nós temos um anterior aí que foi o Trump, né? Nos Estados Unidos. Ou seja, são dois presidentes que têm uma conexão muito forte com rede social. Só que rede social ela é um termômetro da sociedade, né? Ela é um termômetro daquilo que as pessoas pensam, daquilo que as pessoas analisam, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a rede social hoje ela é um canal de vendas. Se você pega o marketing digital, todo ele é estruturado em cima de rede social. Então a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com o nosso comportamento em relação às redes sociais. Veja, a primeira coisa que é importante aqui destacar é que você evite falar sobre assuntos polêmicos, né? Então, puxa vida, se você quer falar sobre assunto polêmico, de repente compensa você mudar o perfil, né? Sei lá, eu. Por quê? Porque isso vai trazer um gasto de energia que não é legal e sem contar também que a tua imagem vai ficar arranhada, você vai ficar sendo visto como uma pessoa chata, né? E a proposta, eu imagino que não é essa, não é a imagem que você quer passar, né? De um cara chato, aquele cara, aquela pessoa que gosta de confusão, né? Então evite falar sobre assuntos polêmicos, né? Depois, não exponha a sua vida de forma nenhuma, né? Use as redes sociais para promover coisas positivas, né? Preferencialmente de produção de conteúdo que seja relevante para as pessoas, né? Isso vai fazer de você ganhar uma notoriedade muito maior, um respeito, uma admiração, né? São coisas que não se compra ainda, né? Então é importante que você tenha um olhar muito diferente para a rede social. Depois, evite ofensas, ódios, preconceitos, né? São ações que cria repulsa, né? Cria uma repulsa muito grande na imagem e isso não vai te ajudar em absolutamente nada. Fatalmente vai te prejudicar bastante, né? Até porque, veja, hoje as redes sociais elas estão totalmente conectadas com os CRMs da vida. E os CRMs da vida, eles têm uma função incrível, né? Tanto no processo de negociação, quanto no processo de compra,
que está ligado com a área de recursos humanos. Você percebeu que é um ciclo vicioso? Então, tome cuidado com o que você posta nas redes sociais, com o que você curte principalmente, porque isso vai te trazer um transtorno que você não tem noção. Às vezes você vai ser descartado e você não sabe o porquê, né? Legal? A rede social geralmente ela expõe aquilo que a pessoa é de fato no seu dia a dia, tá bom? Bom, evite falar sobre religiões, política, né, como sendo verdade única, né? O mais importante é que você compreenda que as pessoas pensam diferente. O que nos cabe? Respeitar. As opiniões, elas são livres, né? As pessoas falam aquilo que elas pensam e muitas das vezes a gente não concorda, mas o fato da gente não concordar não significa dizer que a gente tenha que odiar a pessoa, né? Ou de repente criar uma situação que não seja de uma maneira mais sociável, né? Legal? Cuidado com as curtidas, né? Quando você curte alguma coisa, você está assinando, né? Então toma cuidado. De repente aparece alguém lá com algum tipo de informação que é totalmente tóxica, né? E aí você curte, você está assinando que você concorda, né? Então tome muito cuidado com isso. Legal? Falar mal de outras pessoas também não é uma prática legal, né? Isso nunca foi bacana, não pode ser. E, de novo, né? A gente vive hoje numa vitrine mundial, né? A gente está exposto o tempo todo mundo vê todo mundo, né? Então é importante tomar muito cuidado, legal? Direitos autorais, né? Ou seja, algo que não é de sua autoria. Tome cuidado, sempre que você for fazer algum tipo de abordagem, ou fazer alguma apresentação, ou for fazer algo que você não fez, que você não produziu, não tem problema de você usar, mas faça a citação, né? Para você não ter problemas de processos futuros, né? E se apropriar de algo que não é da sua intelectualidade. Então, é importante que você fique atento a isso, né? Por fim, temos aqui, em hipótese alguma, expõe a sua intimidade, né? A gente muitas das vezes vê as pessoas, né, às vezes na rede social, falando da sua intimidade, se expondo, né? Isso não é bacana, isso não é legal. Gente, vocês me desculpem, tá? Que a minha rua, essa rua que eu moro aqui, é muito barulhenta, então é moto o tempo todo, né? É carro, enfim. E aí faz esses barulhos aqui, mas acho que tá dando para ouvir, né? Então, enfim, para concluir, né, gente, essa questão de rede social, em momento algum faça a sua exposição no que diz respeito à intimidade. Sabe aquelas fotos que você gosta de postar aí de roupa íntima, né? Evite, né? Não é legal, não é bacana e certamente não vai te ajudar em nada. Aliás, existe, né, sites específicos para isso, né? Existe canais específicos para isso. Então não faça isso, porque certamente sua imagem vai ficar muito arranhada e eu quero acreditar que não é isso que você busca para sua vida. Bacana, legal? Bom, vamos agora entender aqui os pilares, né, para criar relacionamento com o cliente, né? Que bacana. O primeiro pilar aqui, nós estamos falando no pilar do monitoramento, né? Então você precisa sim conhecer muito bem o seu cliente. Para quê e por quê? Porque veja, se você conhecer bem o seu cliente, você vai ter a condição de oferecer para ele especificamente aquilo que ele precisa, né? E desta maneira, a sua ligação com ele passa a ser muito mais efetiva. Então, no momento em que ele precisar de alguma coisa, ele não vai nem pensar em outro lugar. Ele vai procurar você, certamente. Depois, nós temos aqui a segmentação. Segmentação é essa da qual começamos a falar por ela, né? Viu quanto que é importante, né? Então, você conhece bem sua segmentação? Você sabe aonde que você está? Você sabe a percentualidade que representa, né? O mundo que você está operando, o cenário que você está atuando? Então é importante se aprofundar nisso, é importante fazer uma leitura, é importante saber qual que é o grau de percepção
em relação a esse cenário, né? Por último, aqui nós temos a comunicação personalizada, né? Veja, na comunicação personalizada, a gente não precisa reinventar a roda, né? Os CRMs da vida, né? Hoje, a grande maioria deles opera já em conjunto com redes sociais. Então não custa nada, sabe? A cada situação que seja mais concreta, né? Que seja mais interessante, é você mandar uma mensagem para o seu cliente, sei lá, um dia que ele fez o aniversário, né? De repente o cliente tem um filho lá que ele fez que ele passou na universidade, né? Que ele puxa, parabeniza, né? Isso vai demonstrar que você está intimamente preocupado com esse cliente, né? E isso vai ser de uma importância extrema. É muito bacana. Legal? Bom, o que mais aqui? Mas afinal, como estreitar esse relacionamento? Como eu já falei, havia dito antes, né, nós temos aqui do lado superior direito da tela o CRM, que é o Customer Relationship Manager, né? Em outras palavras, a gente está falando aqui de um programa que faz a relação com o cliente. Nesse programa, você consegue inserir muita coisa. Existem programas mais recentes onde você consegue ter um diálogo muito mais próximo, muito mais aderente, né? Muito mais objetivo. Né? E nesse sentido, é importante que você faça uso desse equipamento para que você possa estreitar muito mais o seu relacionamento com o seu cliente. Perfeito? Muito bem. Primeira coisa, conheça o comportamento dos seus clientes, tá? Isso aqui é comportamento do consumidor, né? Então, se você já tem essa relação próxima ao teu cliente, você vai saber do que ele gosta, do que ele não gosta. Então, de repente, você tem um cliente que é um cara que sabe, que tem uma parcela bem significativa do teu faturamento e, de repente, o cara gosta de um time A, o time B. Puxa vida, compra um presente para ele, compra uma camiseta, compra um distintivo do clube, né? O cara vai amar, ele vai ser surpreendido, ele vai enxergar em você um parceiro e não um cara que só quer vender para ele, né? Então isso é muito bacana. Depois, nós temos aqui, ó, retenha com benefício, né? Ao invés de descontos, né? Então, só o desconto por si só, ele não é legal, porque o desconto vem, passa e ele não se fixa, né? Porque o desconto que ele teve, legal, ele teve esse mês, no mês seguinte ele vai querer ter outro maior, e você fica na mão. Então, troque tudo isso por benefício, né? Como assim benefício, né? Veja, vamos imaginar que o teu cliente lá, durante o mês, o cara ele manteve, né, a regularidade de compras durante um X tempo. Olha, como bônus, né, a gente vai disponibilizar para você esse mês aqui um ingresso para você ir com a sua família no teatro, para você ir jantar com a sua esposa, com seus filhos, né? Ou seja, o cara vai se sentir parte integrante da família, né? Ele vai entender que você, de novo, que você não é só um cara que quer vender para ele, que você é um cara que você está preocupado com o bem-estar dele, né? E isso é legal. Bacana? Depois, estimule, premie a indicação, né? Ou seja, para cada cliente, para cada pessoa que ele indicar, ele vai ter uma premiação, né? Ele vai ter alguns bônus, né? Ele vai ter alguma coisa que vai incentivar ele a sempre estar fazendo a indicação. Lembre-se, o objetivo aqui é que o teu cliente fique rico, porque se ele ficar rico, ele deixa você rico também. Essa é a proposta, né? Que mais aqui, ó? Aumente o ticket médio, né? Quando a gente fala em aumentar o ticket médio, a gente está falando em aumentar o faturamento. Para você aumentar o faturamento, você precisa ensinar esse cara a vender o teu produto. Percebe que uma coisa está intimamente ligada à outra? Então ensine esse cara a vender o teu produto, crie situações para que ele venda o teu produto, para que a partir daí você comece a aumentar o seu fluxo de vendas.
Existem situações, né, onde as empresas grandes elas fazem as indicações de pontos de vendas indicando clientes, né? Aqueles clientes, colocando no site abaixo, ó, entre em contato com o cliente A, com o cliente B. Então, existe uma série de ações, né? Isso é dado, tem o nome de cooperação, né? Não é, de competição, não é competição, é competição, né? Então, um ajuda o outro e desta forma todo mundo cresce junto. Esse é o objetivo, legal? Temos aqui também o outro ponto que é bem interessante, que é o receba feedbacks e saiba dar a satisfação do cliente, né? Então, veja, quando o cliente liga para você e reclama sobre um determinado produto, naquele momento o que ele está falando, está te dizendo é o seguinte, amigo, eu estou te dando a oportunidade de você rever um problema que aconteceu e que eu continue comprando o teu produto. Por quê? Porque se você não resolver, ele vai te ligar uma, duas, na terceira vez ele já vai mudar para outro cliente. Ele vai buscar outro parceiro, né? Então, tome cuidado. Quando o cara reclamar para você, ao contrário da evolução do atendimento lá nos anos 60, que o cliente era visto como um chato, hoje esse cliente, quando ele dá um feedback, você tem que agradecer a Deus, porque ele está levantando a mão, ele está falando assim, olha, eu estou com problema, o teu produto tem problema. Então, toma cuidado, atenda, tenha um olhar diferente para esse teu cliente, porque ele está reclamando do teu produto porque alguém já reclamou para ele, provavelmente, né? Então, fique atento. O que mais aqui, hein? Bom, envie mensagens de forma automática, né? Então, veja, né? Aqui nós temos a opção, hoje, com o avanço da tecnologia, de manter esse cara informado o tempo todo. Ah, teve uma mudança no produto X, ó, vamos lançar um produto novo em tal data. Esse cara precisa estar conectado, ele tem que fazer parte, né, do processo evolutivo da tua empresa. Porque a tua empresa ela só existe porque existem outras empresas que consomem o produto que a tua empresa vende. É isso que você precisa entender. E quando eu falo empresa, dar-se a impressão de que, puxa vida, é uma empresa com trocentos funcionários. Não é isso, né? Eu estou falando de uma empresa que pode ter uma única pessoa. O processo ele é exatamente o mesmo, não altera absolutamente nada. A única diferença é que uma empresa grande vai demandar mais tempo, né? É muito mais gente. Então você tem vários departamentos, mas o processo com o cuidado no que diz respeito ao relacionamento, ele é exatamente o mesmo. Tá legal? O que mais aqui? Bom, aqui eu quero fazer uma provocação a você. Eu quero que durante 10 segundos você faça uma leitura dessa imagem. E aí você pense e veja o que você consegue enxergar, né, nessa imagem. Então eu vou te dar aí mais 5 segundos, né? Então, como 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bom, vamos lá. Nós temos aqui duas imagens que refletem exatamente sobre o tema do qual aqui estamos falando, tá legal? A imagem superior aqui do canto esquerdo, note que é uma imagem onde nós temos uma plantação que está totalmente largada, totalmente abandonada. Ao passo que na imagem superior direita nós temos aqui uma horta, né? E essa horta muito bem cuidada, ela produz frutos. Ela vai te render frutos. A leitura que você tem que fazer em relação a essas imagens é: essas imagens são os meus clientes. Então, eu tenho certeza que você não vai querer um cliente que está aqui postado no canto superior esquerdo, né? Você vai querer um cliente que produza.
um cliente que te dê retorno, né? Mas a pergunta que fica é: o que você está fazendo para que esse cliente produza e te dê esse retorno? Observe que a similaridade aqui entre uma imagem e outra, ela é totalmente antagônica, né? Totalmente contrária. Então, a imagem esquerda, ela representa o nosso velho modelo, né? O nosso marketing transacional, percebe? E a imagem superior direita, ela representa o nosso marketing de relacionamento. Então, quanto mais eu tratar bem o meu cliente, maior a possibilidade que esse cara vai ter de me oferecer resultados, de me oferecer frutos, e desta maneira todo mundo sai feliz. Ficou claro? Tá tudo bem? Tudo certo? Então, é uma imagem para que a gente possa fazer uma reflexão e a gente possa compreender como que nós devemos tratar aqui os nossos clientes. Perfeito? Gente, a proposta aqui era de fato falar sobre um tema que é muito profundo e extrair desse tema as informações que são essenciais. A informação que talvez simboliza tudo que foi dito, ela está absolutamente estampada na sua frente, que é a questão do zelo, a questão do cuidar, a questão do olhar, né? Para que você não fique simplesmente navegando em águas que você julga ser tranquilas, mas que não te leva para lugar nenhum. Então, ao invés de você ter uma relação só de transação, aquela relação que é efeito rápido, mude, construa alianças, até porque o mundo contemporâneo não aceita mais. Veja, não vai voltar atrás. Aquela relação que se tinha 20, 30 anos atrás, acabou. Estamos no mundo onde as pessoas estão muito mais conectadas, onde as pessoas têm muito mais informações, onde as pessoas estabelecem relações. O mundo ainda é feito de relações. Legal? Então é isso. O que eu queria falar era tudo isso. Obrigado pela sua valiosa atenção. Espero que o tema tenha sido relevante para você e que ele possa trazer a você reflexões, né? E se você ainda não viu a parte 1, sugiro que você veja a parte 1 para você entender qual que foi o processo para que nós pudéssemos chegar até aqui. Eu vou deixar lá nas descrições o link, né, que você possa acessar lá a parte 1 e desta forma agradecer demais a você pela sua valiosa atenção mais uma vez e pedir a você que, se você puder, repasse esse vídeo para os seus amigos, as pessoas que você julga que é legal e que gostaria de ter essa informação. Legal? No mais é isso, eu agradeço imensamente. Desejo que tenhamos todos aí uma excelente semana e que nossa família estejam bem. Legal? É isso. Um abraço para vocês e até breve, tá bom? Tchau, tchau.